Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27, verso de número 15. Mateus, capítulo 27, verso de número 15. Abra comigo a sua Bíblia. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estava ele assentado no tribunal, e a sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque em um sonho muito sofri por causa dele. Mas o príncipe dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Aqui nós estamos diante de um texto bem conhecido. Muitos conhecem essa passagem, muitos conhecem essa parte da Bíblia, onde Jesus está sendo julgado por Pilatos, onde Jesus está sendo caluniado pelas autoridades, onde Jesus está passando por um momento de abandono, de desprezo, onde Jesus está sendo condenado indignamente, porque ele não era culpado. E inclusive Pilatos, conforme nós acabamos de ler aí, ele sabia que Jesus estava naquele momento por inveja de pessoas que eram nomeadas para fazer certas coisas, como os sacerdotes, e não faziam, e enquanto isso Jesus fazia. Por inveja de pessoas que ganhavam para fazer certas coisas e não faziam, e Jesus fazia. E sempre vai ser assim, sempre vai ser desse jeito. Quando alguém faz, os outros falam mal. Enquanto alguém está fazendo, aquele que tem o dom e a capacidade para fazer aquilo, além de não fazer, critica. Mas nós estamos nesta hora diante de uma incógnita. Nós estamos vivendo um momento da nossa história onde nós temos que decidir, onde nós temos que optar, onde nós temos que ter escolhas, onde nós temos que saber o que nós vamos fazer. Se nós vamos aceitar o sacrifício de Jesus ou soltar Barrabás. Por mais que muitas pessoas que aqui estão pensando assim: se eu estivesse lá nesse dia, eu não faria. Se eu estivesse lá neste dia, eu não pediria Barrabás. Se eu estivesse lá neste dia, eu não optaria por Barrabás. Muitos de vocês hoje, muitos de nós hoje, temos crucificado Jesus e soltado Barrabás. Muitos de nós hoje, com as nossas atitudes, temos deixado o corpo de Cristo para viver Barrabás. Temos deixado o sacrifício de Jesus para viver Barrabás. E como que eu posso te provar isso? Quando nós deixamos aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é poderoso, aquilo que moralmente você sabe que é certo, para fazer as coisas do mundo, para realizar as obras da nossa carne, vontade, desejo, emoção. Nós estamos crucificando Jesus e soltando Barrabás. Nós estamos de novo colocando Jesus numa cruz e optando por Barrabás. Como a Simone leu aqui João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. E ele tem destruído famílias, ele tem destruído lares, ele tem destruído esposas, esposos, ele tem destruído filhos, porque as pessoas não estão sabendo fazer as escolhas e as pessoas estão soltando Barrabás, as pessoas estão soltando
o inimigo e crucificando Cristo novamente. Nós estamos diante da ceia do Senhor, e se eu e você temos a oportunidade de participar do corpo e do sangue de Jesus, é porque um dia Ele deixou de viver a sua vida, Ele deixou de fazer as suas vontades, Ele deixou de realizar os seus sonhos, para que eu e você tivéssemos vida. Ele deixou de viver, para que nós pudéssemos prevalecer. Ele deixou de viver para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, conforme o versículo de João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele deixou a sua vida, Ele deixou as suas vontades para viver um evangelho e para se entregar numa cruz. E muitas vezes nós não temos a condição, nós não temos a liberdade. Por que eu digo nós não temos a liberdade? Porque aquilo que te domina te escraviza, aquilo que te mantém escravo. Muitas vezes tem crucificado Jesus. Ele não foi escravo do medo, mesmo ele estando lá no Getsemane orando, e a Bíblia fala que ele gotejava gotas de sangue, de tamanha aflição, sabendo que a morte dele não era uma morte simples, mas sim uma morte de cruz. Ele não teve medo, ele não correu, mas ele enfrentou. E hoje em dia as pessoas não conseguem vir para a igreja. Por quê? Porque são entregues, são escravizados pela preguiça. Hoje em dia as pessoas não conseguem participar de um culto mais com o coração aberto, porque são escravizados pela ignorância, são escravizados pela sua mente, pelo seu coração soberbo, arrogante. Nós estamos diante da ceia do Senhor, ou seja, nós só estamos aqui porque um homem se entregou, e nós não conseguimos entregar nada. Nós não conseguimos nem levantar na madrugada para orar, não conseguimos nem orar antes de sair para trabalhar, não conseguimos nem orar antes de dormir, quem dirá agradecendo pelo alimento na hora da sua refeição, seja o almoço ou seja a janta, porque somos escravizados, estamos a todo momento soltando Barrabás das nossas vidas, deixando viver o mal. Porque a Bíblia fala, não quis continuar lendo, porque vocês conhecem a história, mas Barrabás era homicida. Barrabás foi preso por causa dos seus erros, das suas falhas, e nós temos deixado viver nas nossas vidas Barrabás. Nós temos deixado viver nas nossas vidas o engano, o medo, o pecado. Nós temos deixado Barrabás viver no nosso coração, nós temos deixado Barrabás dominar os nossos sentimentos, nós temos deixado Barrabás fazer parte da nossa história, e temos crucificado Jesus. Pastor, mas quando eu crucifico Jesus? Quando aquela vozinha vem dentro da tua consciência e fala, está errado, não faz, e você faz. Quando aquela vozinha vem dentro da tua consciência e fala assim, o certo é assim, e você faz assado. Quando aquela vozinha vem dentro da tua consciência e fala, ajuda o teu próximo, e você não ajuda. Mas a primeira oportunidade que tem, a Simone não está aí, né? Para fazer merda, para fazer cagada, mete o pau, vai para cima, e não quer só fazer a cagada, tem que se lambuzar, tem que entrar naquilo de cabeça. Barrabás não deu a vida por você, Barrabás foi solto, e eu posso fazer uma alegoria muito clara com isso. A Bíblia fala assim, o mundo jaz no maligno, Barrabás está solto. E por que Jesus foi crucificado? Eu posso até ler aqui para vocês, ó. É bem fácil para mim aqui, ó.
20, capítulo 20, do verso 20 do capítulo 27 de Mateus. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram. O que é persuadir? É fazer você achar que o que é errado é certo. Pessoas que não têm opinião própria, como eu disse aqui agora há pouco, são escravizadas pelo pecado, são escravizadas pelo seu corpo, são escravizadas pelas suas vontades. Pessoas que não conseguem tomar as rédeas da sua vida e conduzir a sua família em paz. Pessoas que preferem a todos os momentos soltar Barrabás, a todos os momentos permitir o engano, permitir o erro, permitir as falhas. Pessoas que não conseguem se concentrar na obra de Deus. Irmãos, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, e eu como pastor, irmãos, vocês não sabem o tamanho do peso que é carregar uma igreja. Hoje ainda eu estava orando, porque esse mês, quem está com a gente, quem está conosco desde o começo sabe, dia 27 de maio, completa 3 anos de Igreja Sou de Cristo. Irmãos, é 3 anos o diabo me atacando, é 3 anos ele me desanimando com pessoas, com palavras. É 3 anos, e todos os dias da minha vida eu tenho que prender Barrabás e aceitar Jesus. Todos os dias da minha vida eu não posso errar, porque se eu errar é pior do que vocês. Todos os dias da minha vida eu tenho que matar Barrabás em vez de soltá-lo. Eu tenho que matar os meus desejos, as minhas emoções, e lembrar do sacrifício de Jesus e falar: Ele não poupou a própria vida por mim, por que eu não posso poupar essa atitude? Por que eu não posso poupar essa vontade? Por que eu não posso deixar esse desejo? Mas muitas vezes, irmãos, nós vemos a cruz, e essa daqui é até bonitinha, né, com LED por dentro, tal, essas coisinhas. E o que devia ter aqui, irmãos, é que se fizer isso hoje, o povo é tão hipócrita, tão pequeno, tão medíocre, que para um monte de defensor do... Nossa, eu ia falar um palavrão aqui, para falar que não pode. O certo era pôr uma madeira aqui, ó, uma cruz, matar um animal todo domingo, derramar sangue de cima embaixo nela, para vocês chegar aqui, olhar uma cruz, não bonitinha, azulzinha assim, mas uma cruz cheia de sangue, e lembrar que o sangue de Jesus foi derramado para que nós tivéssemos vida. Pastor, mas será que isso é verdade? Eu até estou aqui na igreja, mas eu tenho minhas dúvidas se isso é verdade. Tenho minhas dúvidas se eu preciso disso. Tá bom. Se nós estivermos errados, você tem o purgatório, segundo algumas religiões aí. Você vai para o purgatório, faz lá o que tem que fazer lá e depois vai para o céu. Se nós estivermos errados, segundo algumas religiões, você volta paralítico, sem uma perna, sem um braço, cego, coxo, mudo, de alguma forma, mas você paga os seus preços e vai ser salvo. Agora, se nós estivermos certos, o teu fim será onde? Inferno. Tem segunda chance? Não. Tem purgatório? Não. É por isso que já faz alguns domingos que eu venho falando, e eu venho pedindo para o Senhor: Senhor, que eu consiga passar para a igreja o tamanho do teu sacrifício, que eu consiga passar para a igreja o tamanho que é e o peso que é o teu evangelho, para que nós possamos tomar atitudes durante o nosso dia, durante a nossa semana, escolhendo, como eu disse quarta-feira aqui, os nossos inimigos e sabendo batalhar com eles, e principalmente prendendo Barrabás, prendendo dentro do nosso coração a vontade egoísta,
Que vontade egoísta, pastor. Vou falar a vontade de satisfazer os seus desejos sexuais com outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa. As vontades de gastar o dinheiro que é da sua família com bebidas e com prostituições. Isso é vontade egoísta. Todos os dias nós temos que acordarmos e prender Barrabás. Todos os dias nós temos que acordar e tomar a decisão por Jesus Cristo e prender Barrabás. Porque Jesus, mesmo depois de morto, Ele ressuscitou e através do seu sangue e do seu corpo, Ele nos deu vida. Mas Barrabás foi solto e viveu e morreu e nunca mais se ouviu falar de Barrabás. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Tem deixado Barrabás viver, tem deixado Barrabás prevalecer, tem sido escravizado por Barrabás. Só que o final de Barrabás é no inferno. O final daqueles que não dominam as suas vontades e os seus desejos é num lago de fogo e enxofre. Eu tenho certeza, e eu não preciso ficar batendo nessa tecla, porque todos vocês, muitos de vocês inclusive, acompanharam aqui as pregações do ano passado sobre o final dos tempos, e vocês sabem, vocês estão igual eu, assim, careca de ouvir, né? Sobre o final dos tempos. E tem ouvido na internet, tem ouvido nas rádios, tem ouvido nas televisões, tem ouvido nos cultos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E ou nós amarramos Barrabás, ou nós vamos novamente crucificar Jesus. Ou nós prendemos Barrabás, ou nós vamos deixar ele viver como naquela época foi deixado. Mas crucificaram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero ler um texto com vocês lá em Deuteronômio. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Minha Bíblia faz milagres, irmãos. Eu abro ela, não tinha, agora tem um envelope, do nada apareceu aqui. Vamos lá, brincadeira, né? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas. Por que Deus está usando os céus e terra? Porque para condenar ou para absolver uma pessoa na lei do Senhor é necessário duas testemunhas. Duas pessoas. Quem participou da escatologia aqui, do estudo dos finais dos tempos, lembra que eu disse que quando chegar o final dos tempos, Deus vai mandar duas testemunhas. Acredita-se que Moisés e Enoque, porque Elias, por mais que foi transladado, acredita-se que ele voltou como João Batista, não é, nem tenta depois distorcer o pessoal da internet aí, falar que a reencarnação, esquece, não foi reencarnado, pode anotar aí depois e pesquisar, mas não é o intuito do culto, então eu não vou entrar nisso. Mas acredite-se por Jesus, quando questionaram Jesus assim, mas sabe por que não acredita no Messias, que você é o Messias? Porque primeiro tem que vir João Batista. Quem já leu Jesus explicando? Mas João Batista já veio. E vocês fizeram tudo o que fizeram com ele. Se vocês querem crer, João Batista era Elias. Acredite que a virtude de João Batista era de Elias, ou seja, não a pessoa, a encarnação, isso não existe. Mas precisa de duas testemunhas. Deus está falando aqui, hoje eu pego o céu e a terra como testemunha contra vocês. Por que ele estava pedindo duas testemunhas? Vamos ler? O céu e a terra de testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte.
eu estou te dando a oportunidade. Dá para ter vida com o sacrifício de Jesus e a morte e crucificação dele. Ou você pode morrer, e eu estou falando de uma morte eterna, porque morrer todo mundo vai. É uma morte eterna, morte no inferno. Quando vocês soltam Barrabás, conforme a nossa pregação de hoje. Eu tomo por testemunha contra vocês, ele está falando, que eu estou dando a oportunidade, eu estou dando a condição de terem vida ou de morrerem. Aí ele continua: a bênção e a maldição. Aí ele dá uma dica ainda, irmãos: escolhe, pois, a vida. É isso que está ali em cima? Escolhe a vida. Todos os domingos, todas as quartas, todas as semanas, quem me procura durante a semana, eu sempre dou conselhos, eu sempre prego, eu sempre ensino, e o ensinamento é: escolhe a vida, escolhe o certo, tome as atitudes corretas, prenda Barrabás, não crucifique Jesus, aceite Ele como seu Salvador. Aí ele continua: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Irmãos, por que nós pregamos aqui todo domingo? Por que eu falei para vocês que a minha vontade é colocar uma cruz aqui de madeira mesmo e matar um animal toda semana? Pastor, mas vai vir um defensor dos animais, e vai mesmo. Porque o que tem de hipocrisia hoje em dia, direitos humanos, essas coisas erradas, meu Deus do céu. Mas mostrar para vocês a realidade dos fatos, tentar colocar na cabeça de vocês o que Jesus fez por mim e por você. Essa semana eu ainda conversava com uma membro aqui da igreja, e ela foi pesquisar o que é a crucificação. Depois vocês pesquisem o que é, como é que funciona a crucificação. Irmãos, o que Jesus fez por nós não tem preço, porque Ele entregou a sua vida por nós ainda pecadores, e nós muitas vezes não conseguimos crucificar, deixar desejos, vontades, emoções, não conseguimos deixar os pecados da carne. Quem já leu sabe, lá em Gálatas 5, não conseguimos deixar as dificuldades. Pastor, qual que é os pecados da carne? Glutonaria, bebedice, fornicação, rinchas, brigas, contendas, iras, pelejas, lascívia, imoralidade sexual, dissensões, emulações, porfiar. Isso são vontades da carne. Isso são as coisas que Barrabás significa nas nossas vidas, quando nós soltamos Barrabás. Só que no mesmo Gálatas 5 a Bíblia fala assim: vivam em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque as obras do Espírito são para paz, longanimidade, benignidade, perdão, mansidão e o mais difícil de todos, o mais complicado, e a hora que eu dizer aqui vocês vão falar: esse é difícil mesmo. Domínio próprio, dominar a si mesmo, dominar os seus medos, as suas ansiedades, dominar as suas vontades, os seus desejos. Ele falou: quem faz isso, quem domina a si mesmo, realiza as obras do Espírito. Mas se sai fazendo conforme as obras da carne, brigando, pelejando, iras, contendas, dissensões, emulações, porfias, glutonarias, bebedices, estão fazendo a vontade de Barrabás, estão fazendo a vontade da carne. Nós precisamos aprender e tomar uma decisão. Abra comigo a Bíblia de vocês no livro de Josué.
O grupo de louvor já pode se colocar nos seus lugares. Hoje é dia de ceia, nós não podemos enrolar. Josué 24, verso de número 15, um verso bem conhecido de todos vocês. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu vou servir a minha vontade, ou eu vou servir a vontade desse corpo, que todo dia quer pecar, todo dia quer fazer coisa errada. Ou eu vou servir ao Senhor, ou eu vou fazer a vontade do Senhor. Todos os dias eu tenho que prender Barrabás na minha vida, todos os dias eu tenho que prender as coisas deste mundo na minha vida, todos os dias eu tenho que lutar contra os dardos inflamados do inferno que fala lá em Efésios 6, todos os dias eu tenho que pôr o capacete da salvação para me livrar disso. Mas tem pessoas que vão entrando, que vão deixando, e a hora que vê, está envolvida pelo pecado, perdem família, perdem filhos, perdem dinheiro, perdem a moral, não tem nem moral mais, perdem a confiança. Já cansei de falar aqui, até um pouco chato ficar falando todas as vezes aqui, mas conheço pessoas que não vendem para crente porque crente não paga, perdem a dignidade. Tudo por quê? Porque querem fazer a vontade, soltam Barrabás. E Jesus está dizendo hoje para a igreja, irmãos, quem vocês querem que solte? Jesus o Cristo? E vocês vão viver uma vida conforme a moral, conforme as leis, conforme nós lemos lá em Deuteronômio? Nós vamos escolher a vida, ou vocês querem que solte Barrabás? Homicida, ladrão, vontades e desejos da carne, quem que vocês querem que solte? Hoje é dia de escolha, hoje é dia de ceia. Quantas pessoas nem tomaram a decisão ainda pelo batismo? Quantas pessoas na nossa casa, na nossa família ainda não tomaram as decisões pelo batismo? E sabe por que não tomaram a decisão? Não adianta, desculpa para algumas pessoas é muleta, fica dando desculpa para tudo. E diz já um poeta, né, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, é só nisso. Sabe por que não aceita? Porque Barrabás está solto na sua vida, Barrabás está vivendo na sua vida, Barrabás está dominando a sua vida, ele está sendo escravo de Barrabás. Por isso que não tomam uma atitude, não conseguem deixar as coisas erradas, vivem uma vida de engano, uma vida de erro, uma vida até bonita visualmente, como Deus falou ali para o povo judeu: eis que eu coloco agora diante dos vossos olhos a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha a vida para que vivam. Mas as pessoas estão escolhendo Barrabás. As pessoas estão deixando de viver o sangue e o corpo de Jesus que foi entregue por mim e por você, para viver Barrabás. Só que o final dessas pessoas é o inferno, é a separação total. A Bíblia fala que o final para essas pessoas, e você pode ler, não sou eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou igual Cristo, né? Igual Deus, a vontade é que todos sejam salvos, lá em 1 Pedro, né? Por isso que a gente prega, por isso que a gente exorta. Mas infelizmente lá no final de Apocalipse a Bíblia fala assim: eu fiz
o lago de fogo e enxofre para o diabo e os seus demônios, não para homens, mas os homens têm escolhido estar lá. Os homens têm escolhido ir para o lago de fogo e enxofre. Os homens têm escolhido soltar Barrabás. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que alguém, por um bom, possa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós vamos escolher Cristo ou nós vamos continuar escolhendo Barrabás? Nós vamos escolher fazer as nossas vontades ou nós vamos escolher ter uma vida com Cristo? Muitas pessoas às vezes vêm em mim e falam assim: pastor, eu não tomei a ceia porque eu fiz isso, eu não achei que eu deveria ter tomado. Essa pessoa optou por Barrabás e nem sabe, porque a partir do momento que ela nega o sangue, ela aceita Barrabás. A partir que ela aceita o erro, em vez da reconciliação, que é o sangue, ela optou por Barrabás. Nós estamos 2021 anos depois de Cristo e ainda tem pessoas optando por Barrabás. Barrabás ainda está solto na vida das pessoas. Barrabás ainda está vivo na vida das pessoas. Barrabás simboliza o erro. Barrabás era homicida. Barrabás era ladrão. E a Simone usou aqui um versículo bom: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Você não tem paz? É porque Barrabás está agindo na sua vida. Você não tem alegria? É porque Barrabás está vivendo na sua vida. Você não tem comunhão, amizade com a sua família? É porque Barrabás está vivendo dentro da sua casa. Você não consegue ter domínio próprio, dominar as suas ansiedades, os seus desejos, está em princípio de depressão? É porque Barrabás está dentro da sua casa. É porque Barrabás está dentro da sua vida. E não adianta eu vir aqui falar que você vai num psicólogo, num psiquiatra, vai tomar um remédio, isso vai te matar, isso vai te levar para o inferno, porque Barrabás está solto dentro da sua vida. Não adianta eu vir aqui falar que médicos, não tenho nada contra médicos, Deus capacitou eles para fazer o que fazem, só que quando se trata disso aqui e disso aqui, só a cruz pode te salvar, só Jesus pode te libertar. Pode ir em quantos médicos você quiser, pode tomar quantos remédios você quiser, Barrabás ainda vai estar ali, agindo. Ele pode até permitir um princípio de melhora para você colocar a sua fé nos remédios. Como hoje as pessoas têm colocado a sua fé em coisas paliativas, como hoje as pessoas têm colocado a sua fé em coisas que os homens oferecem. O que nós lemos lá em Mateus 27, versículo 20? As pessoas, elas têm sugestionado para você o que é certo. As pessoas naquele momento sugestionaram para o povo que o melhor era soltar Barrabás e crucificar Jesus. As pessoas foram conduzidas por aquilo lá. E hoje nós estamos vivendo um momento
onde muitos têm soltado Barrabás. Barrabás tem vivido na casa, na família, na vida, na empresa, no trabalho, nos sentimentos, nas emoções e nas vontades de muitos. E o pior, irmãos, dentro da igreja. Barrabás tem vivido dentro da igreja. É por isso que semana passada eu preguei aqui. Muitos naquele dia chegarão e baterão. Abre a porta! Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos curas, libertações. E ele vai gritar lá de dentro: afasta-te, porque eu não vos conheço. Vocês soltaram Barrabás. Vocês me crucificaram novamente. Quando vocês deixaram ser escravizados pelas suas vontades, pelos seus desejos. Irmãos, a partir de hoje, lute, escolha os inimigos. Não vou aqui entrar na pregação de quarta-feira, senão nós vamos tomar tempo. Escolha seus inimigos e lute contra eles. E você vai ver que os seus inimigos estão dentro de você. Os cavaleiros das trevas estão debaixo, como diz os antigos, da aba do seu chapéu. A partir de hoje, crucifique Barrabás com as suas vontades, com os seus desejos, com as suas emoções, e liberte Jesus, que está dentro do teu coração clamando: deixa eu viver na tua vida, deixa eu direcionar os teus caminhos. Irmãos, eu amo uma oração, que é a oração do Pai Nosso. Eu faço ela todos os dias eu faço a oração do Pai Nosso. E eu estou vivendo há uma semana uma perseguição tremenda. E hoje eu estava ali naquela sala orando antes de começar o culto. E eu apresentei algumas coisas que eu estou passando durante essa semana diante de Deus ali em oração. E Deus mostrou na hora para mim: é a oração do Pai Nosso. E eu falei: como a oração do Pai Nosso? Eu comecei a refletir na oração do Pai Nosso e eu comecei a lembrar: perdoa os meus pecados, as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado os pecados dos outros. Eu preciso perdoar as falhas das pessoas. Em algumas orações, algumas pessoas nas orações do Pai Nosso, eles falam assim: perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Outros oram assim: perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Mas era essa a situação. Era dardos inflamados do inimigo, querendo que eu solte Barrabás na minha vida, querendo que eu solte alguém que há muitos anos atrás eu já aprisionei, mas está aqui dentro. É o velho pastor Júnior. E esse velho pastor Júnior, irmãos, não tem nada de bom. É egoísta, gosta de lascívia, de coisa errada. E o inimigo quer que ele aflore, quer que ele volte, quer que eu solte Barrabás. Mas eu preciso todos os dias prender Barrabás.